Antes de você sentar, quero dizer que o Senhor ele tem algo tremendo para as nossas vidas, para os nossos corações nesta noite. Amém? Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, quando nós clamamos pelo poder de Jesus, obrigada. Quando nós clamamos pelo reino de Deus, algo sobrenatural acontece. E eu quero que você feche seus olhos mais uma vez. Abra o teu coração para o Senhor e peça para que Ele abra os seus olhos espirituais para aquilo que Ele tem para você, para aquilo que Ele preparou para você, para aquilo que Ele preparou para a tua família. Senhor majestoso, digno é o Senhor de toda honra e glória. Que o seu reino venha por completo em minha vida e que eu possa ser instrumento útil em suas mãos, para que as fronteiras do reino possam expandir cada vez mais, em nome do Rei Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho e falar sobre uma oração que ela é muito conhecida por todos, que é a oração que Jesus ele ensinou para os discípulos. Se você puder abrir suas Bíblias em Mateus 6. Mateus capítulo 6. O versículo 10, perdão. Mateus capítulo 6 e o versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Há uma grande revelação nesse versículo. Há uma grande revelação nesta oração. Porque quando Jesus ele ensinou para os seus discípulos essa oração, ele quis dizer que não são apenas palavras, mas há poder quando nós falamos. Há atitude sobrenatural quando nós falamos. E aqui quando nós vemos esse versículo, que ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Automaticamente nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser dependente da tua vontade. Eu quero ser dependente da tua vontade. Eu quero ser dependente da sua verdade. Eu quero ser dependente de ti. Eu preciso. Quando Jesus ele ensinou isso para os discípulos, ele vivia isso. O que Jesus ele veio fazer aqui na terra foi uma missão espiritual. E nós sabemos que já esperavam por ele. Só que a esperança que eles tinham de um Jesus, de um rei, de um salvador, é que era um rei poderoso, um rei majestoso, um rei que poderia transformar tudo. Só que a Bíblia fala que Jesus ele veio humilde. A entrega dele, a busca dele, não foi por reinos, reino visível, que toca, que sente. A Bíblia fala que o reino que ele veio transmitir para nós é um reino sobrenatural. É um reino que somente com a nossa busca, com a nossa dedicação ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu quero que esse reino, ele reine em mim, ele acontece. Amém? E aqui, seguindo no versículo 11, diz assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o 14 diz assim:
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há algo sobrenatural e algo muito delicado nessa oração. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, o que acontece? Nós não entramos com o coração aberto e sincero, espiritualmente. Nós buscamos sempre algo que a gente quer tocar. É ou não é? Algo que aos nossos olhos é impossível, mas a gente primeiro quer tocar. Eu quero sentir. E o que aqui tem algo que toca? O que tem aqui de algo que a gente pode dizer, vem e faz e acontece? Tudo aqui que Jesus ele ensinou para os discípulos, ele ensinou o quê? Que era algo de dentro, que o ser humano ele estava precisando e necessitando. A maior necessidade que o ser humano tem está aqui dentro, na alma, no espírito. Não é errado nós buscarmos bens materiais. Não é errado nós queremos uma casa, um carro, melhorar, estudar. Não é errado. Precisamos dos suprimentos. E cremos, como foi pregado aqui já, que o Senhor ele provê. Mas Jesus ele vem mostrar que começa aqui dentro. Aqui no nosso coração. Aqui no nosso espírito. A chegada do reino de Deus começou com a vida de Jesus e chegará à sua conclusão com a sua volta. É o domínio de Deus em todas as coisas e em todas as vidas. Na sua soberana vontade, Deus nos permite escolher e decidir entre diversas opções em nossas vidas. Olha só o que nós aprendemos nessa oração. Que sabemos até decor e salteados em várias versões. E quando a gente vai orar, a gente até confunde. Porque são tantas versões, numa hora, né? Às vezes o meu irmão fala, vamos orar todo mundo, Pai Nosso. Cada um ora uma versão. Mas o que Jesus ele quis ensinar com isso? De que não é só o nosso falar. É importante o nosso falar, mas é importante o nosso crer. Quando Jesus ele falou assim, o que eu vim trazer não é físico, não é comida, não é roupa, não é bebida. É o reino espiritual. É por isso que quando nós buscamos ao Senhor e nos entregamos ao Senhor e dizemos, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Algo acontece lá dentro de nós. Algo começa a ferver dentro de nós. Algo começa a borbulhar dentro de nós que às vezes nós queremos até explicar, mas a gente não consegue. A gente tenta até chegar para a pessoa e falar assim, olha, o que Deus faz é aqui dentro, é algo assim que mexe, e eu não sei explicar, porque é algo no nosso espírito. É coisas que os nossos olhos não conseguem ver, a mão não consegue apalpar, mas lá dentro, no nosso espírito, tenha certeza que o reino de Deus, ele chega até a nós. Em Romanos 5 e 12, se você puder abrir sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa de um, todos pecaram. E a necessidade de Jesus ter vindo a essa terra, a esse mundo, foi para cessar essa morte. É por isso que quando nós clamamos o reino de Deus, algo acontece. Aonde a morte começa a ter vida. Aonde a falta de esperança começa a ter esperança. Aonde tem falta de alegria, começa a ter alegria. Porque Jesus ele veio com esse propósito de trazer esperança aos nossos corações.
Muitas vezes o ser humano ele quer buscar a esperança, a felicidade em coisas que ele toca, em coisas que ele sente. Só que passa. Passa. Porque é só naquele momento. Mas quando nós clamamos pelo reino de Deus, aqui dentro, Ele faz algo surpreendente nas nossas vidas. Ele faz algo sobrenatural nas nossas vidas. E o que Jesus ele quis dizer com essa oração que Ele ensinou, de que há uma escolha que nós precisamos ter, que nós temos, melhor dizendo, e precisamos ter. A escolha de buscar ao Senhor, de decidir ter o reino de Deus ou de não ter o reino de Deus. Não há meio caminho. O que ele fala lá na oração? Se nós perdoamos o nosso irmão, nós somos perdoados. Se nós buscamos ao Senhor, Ele responde. Se nós dizemos, Senhor, eu quero o Teu reino na nossa vida, o que nós queremos dizer e confessar isso? Que não queremos mais a nossa vontade, não queremos mais buscar o que desejamos, mas nós queremos a vontade do Senhor. E há uma luta nisso. Há uma luta que muitas vezes nós deixamos o mal nos vencer. Muitas vezes deixamos ele ser maior, nos entregamos sem perceber. Não é? Às vezes nem percebemos. Porque caímos o quê? Na rotina. Tá tudo bem? Ah, tá indo. Vai como pode. Vai como quer. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Com a palavra. É por isso que nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos estar alimentados da palavra. Vai vir os dias difíceis? Vai vir. Vai vir as enfermidades? Tem uns 20 dias que eu estou rouca, gente, não melhora. Ontem mesmo já foi meu limite de gritar. A pastora falou, mas vai melhorar, ela vai voltar, amém. Mas a gente não para. A gente declara a palavra, porque é através da palavra que vem o fortalecimento. Através da palavra que a nossa mente é renovada, como a pastora Lucimaura falou ontem. Leia a palavra. Busca a palavra. Por que Jesus ele ensinou para os discípulos isso? Porque naquela época tinha muita gente religiosa. Muita, assim como a gente vê hoje. O costume de hoje, e até de um tempo atrás, era o quê? Pegar a Bíblia e deixar aberta onde? No Salmo 23 e no 91. Ficava até amarelado, né? Hoje não tem como abrir porque é no celular, né? Se você deixar aberto lá, até descarrega. Mas ficava até amarelado. E são costumes religiosos, porque não é questão de você deixar a Bíblia lá aberta, que o reino de Deus vai chegar na sua casa. É pela fé. É pela busca. É dizer, Senhor, eu quero o Teu reino na minha vida. Eu desfaço da minha vontade e quero a Tua vontade. Quando Jesus orava e ensinava para os discípulos que venha o Teu reino e faça a Sua vontade, aqui na terra como no céu. Lembra tudo o que Jesus passou por nós aqui na terra. Às vezes nós pensamos assim, mas Jesus era o Filho de Deus, Ele era o Todo-Poderoso, né? Se Ele pudesse fuzilar todos os inimigos dele, Ele fuzilava. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando Ele veio na terra, Ele desfez de todo o poder dEle. E Ele viveu como homem. Ele teve um relacionamento com Deus. Ele orava. Ele buscava, ele falava, Pai, eu quero o Teu reino na minha vida, que ele seja completo aqui na terra, porque eu fico até imaginando assim, lá no céu eu sei que ele existe, mas eu preciso aqui na terra, a minha força não é suficiente, a minha inteligência não é suficiente, a minha busca não é suficiente. Os meus propósitos não são suficientes para te alcançar. Por isso que eu preciso do Teu reino aqui na terra. Por isso que nós precisamos do reino de Deus aqui na terra. Na hora de falar, na hora de pensar, na hora de perdoar. Quantas vezes nós falamos assim, Deus que vai perdoar fulano. Deus perdoa. Mas o que Ele fala aqui? Que o perdão, ele começa em nós. O reino de Deus, ele é manifestado através de mim
e através de você. O reino de Deus é manifestado através da minha vontade, se eu quero ou não, e da sua vontade, se você quer ou não. Por isso que nós temos essa escolha. E essa escolha ela é muito importante. Escolhemos o reino de Deus ou não. Não tem meio termo. Hoje eu escolho, amanhã eu não escolho. Ou sim ou não. Diante dessas escolhas, algumas delas levam à vontade de Deus, muitas não. Deus nos permite o livre-arbítrio para decidir entre todas estas opções, mas isso é por enquanto. Chegará um dia que as decisões e opções que escolhemos se tornarão definitivos. Escolhendo ficar com Deus e dentro da sua vontade nos levará a um destino. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós decidimos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, é uma decisão. E ali já começa o nosso destino, de caminhar na presença do Senhor. Não tem meio termo. Começa ali a nossa caminhada, a nossa busca. E essa caminhada e essa busca, ela não é fácil. Tem pedras, tem pedregais, tem montanhas, tem rios, tem mares, tem vendavais, tem tsunami, né? Tudo isso que nós precisamos enfrentar. Mas, nessa caminhada, quando o reino de Deus, ele está em nós, ele reina em nós, nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus atuando. Porque não é nossa vontade. Talvez nós pensamos assim, mas se eu deixar fazer a minha vontade, eu vou me tornar um tolo, um bobo. Não vou ter a minha personalidade. Então, quer dizer que a vinda de Jesus aqui na terra foi em vão. O que Jesus fez foi em vão. E Jesus não deixou de ser Jesus. Jesus não deixou de ser homem. Jesus não deixou de ter a personalidade dele. Jesus não deixou de amar. Jesus não deixou de comer. Jesus não deixou de respirar. Mas ele fez a vontade do Pai. Amém? E há 3 coisas que o reino de Deus, ela faz. O que é o reino de Deus? O que traz para nós, o que ele faz em nós. Há um sobrenatural. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus, revelado por Jesus. É um reino que se manifesta de forma gradativa à humanidade. Está em constante crescimento. Ao revelá-lo, o Senhor Jesus desejou que ele se manifestasse aqui na terra, assim como no céu. Ou seja, o desejo do Senhor é que sejamos completamente restaurados e que vivamos de forma justa e limpa diante de Deus. Amém? Justa e limpa diante de Deus. E muitas vezes, quando nós entramos na presença do Senhor, nós deixamos mais a nossa mente levar a adoração do que o nosso espírito. E você sabia que a adoração, ela começa, no nosso coração? Sabia disso? Porque o nosso coração, a Bíblia fala que é templo e morada do Espírito Santo. E se nós fôssemos levados à adoração pela nossa mente, a gente não ia adorar. Por quê? Antes da gente se preparar para o culto, a gente já está planejando alguma coisa. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, já vai atrapalhar a minha adoração. Se eu ouvir alguma coisa, já atrapalha a minha adoração. Se eu chegar lá e não tiver conforme o que eu quero, já vai atrapalhar a minha adoração. E a adoração, ela começa dentro do nosso coração, com o nosso espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos leva a adorar. Porque pela nossa mente e pelo nosso corpo, a gente não consegue adorar. Se eu perguntar aqui, sejam sinceros, quem veio... Não precisa levantar a mão. Só pensa. Quem veio assim completamente, sem pensar em nada, adorando ao Senhor? Não levanta a mão. Porque sempre a gente vem com uma expectativa.
A gente sempre vem pensando em algo. Mas o que nos conduz à oração, à adoração, é o Espírito Santo. É o reino de Deus. É por isso que às vezes a gente está lá em casa se preparando e fala assim, olha, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa no meio do caminho da igreja, eu dou meia volta. Se eu tropicar, eu dou meia volta. Porque hoje eu estou, sai da minha frente. Sai da minha frente. Tem coisas que eu não estou gostando, tem coisas que eu estou atacada, tem coisas que eu estou fora de mim. Aí o Espírito Santo vai e fala no teu coração, calma, calma, respira, respira, porque é eu que te conduzo a adorar. Aí você consegue chegar na casa do Senhor, consegue entrar na presença do Senhor e se render. E é o que nós vamos fazer agora. Eu peço que você feche os seus olhos e se renda ao Senhor. Se você não conseguiu ainda se render, desde quando começou esse culto, comece a se render ao Senhor. E peça, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida. Que o teu reino venha sobre a minha mente. Que o teu reino venha sobre o meu coração. Faça essa oração ao Senhor. Peça que Ele abra os teus olhos espirituais. E que você comece a enxergar espiritualmente o que é a vontade do Senhor. Que é boa, perfeita e agradável. Que vai além do que você vê fisicamente, que vai além do que você sente, que vai além do que você ouve e que vai além do que você fala. E que a partir desta noite, o reino de Deus, ele reine na tua vida 100%. Ele reine nas tuas intenções 100%. Que aquele momento que você sabe que você tiver que enfrentar essa semana, não vai ser você que vai enfrentar, porque o reino de Deus ele vai estar lá dentro de você e te ajudando nessa batalha, dizendo, a minha paz está com você, a minha alegria está com você, o meu regozijo está com você, o meu perdão ele está com você, o meu revestimento está em você. Continue fazendo essa oração ao Senhor. Continue fazendo essa rendição ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos momentos que você precisou que o reino de Deus estivesse em você, mas o reino de Deus não apareceu, não surgiu. E você falou coisas que não agradou ao Senhor. E você reagiu de formas que não agradaram ao Senhor. E você teve atitudes que não foi agradável ao Senhor. E naquele momento você viu que o reino de Deus, ele não transbordou em você. Peça perdão ao Senhor. Pai, eu quero que a partir de hoje, o teu reino, ele seja 100% na minha vida. Ele seja total na minha vida. Que onde eu passar, aonde eu andar, que o que eu falar, que o que eu sentir, seja manifestado o teu reino. Que a tua glória ela seja manifestada. Sei que não sou perfeita, mas eu quero. Hoje eu consegui entender que eu preciso do teu reino na minha vida. Hoje eu consegui entender e compreender que eu preciso do teu reino na minha vida. Faça essa oração ao Senhor. Mas não faça essa oração olhando para a sua limitação. Mas faça essa oração vendo o reino de Deus se manifestando em justiça, em paz, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. E para nós terminarmos, se você puder abrir sua Bíblia também em Romanos 14 e 17. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça,
é paz, é alegria. Coisa que o mundo não dá, o sistema do mundo não dá. Mas no reino de Deus, nós conseguimos alcançar isso. E lembre que toda vez que você for orar e falar, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, saiba que você está invocando o reino de Deus para a tua vida e para a tua família. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez.